Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hipocratizando Discute. Hoje nós vamos conversar sobre história, memória, formação e transformação. Tudo isso concentrado em um só lugar, que é aqui onde a gente está agora, no Centro de Ciências da Saúde da UEL, o CCS. E para esse episódio, nós temos o privilégio, a honra de receber a professora doutora Andréa Nami, que é diretora aqui do CCS. Ela é docente da casa, pesquisadora, extensionista e ex-aluna da UEL. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra ter a senhora aqui com a gente. Eu que me sinto honrada deste convite tão importante e me sinto extremamente feliz de poder vir falar um pouquinho da história do CCS para vocês. Então, já que a senhora puxou esse assunto, vamos começar com a história, do CCS, como que tudo começou. A gente sabe que ele tem uma história longa e importante aí na UEL e também como que o curso de medicina ajudou ali na consolidação do Centro de Ciências da Saúde. Na verdade, a história do CCS nasce junto com o curso de odontologia, o curso de medicina e os demais que vieram e a própria criação da UEL. Então, está tudo bastante interligado. Em 1962, nasce o curso de odontologia, aqui na antiga Faculdade de Odontologia de Londrina, com demais outras faculdades. Então, a gente tinha faculdade de filosofia, direito, ciências econômicas e contábeis. E, então, na década de 60 ainda, em 1965, começou-se um movimento na cidade bem importante para tentar trazer para uma região do interior do Paraná um curso de medicina que só tinha na capital. Com esse movimento todo, em 1967, nós temos o decreto e o início do curso de medicina aqui em Londrina. Esse curso de medicina, ele começa a acontecer nas dependências da Faculdade de Odontologia, que acontecia ali no porão da Catedral de Londrina. Nossa! Mais ou menos em 1971, ele sai do porão da Catedral e vai para a COU Centro, a Clínica Odontológica Universitária hoje, que ficava ali no centro, na Rua Pernambuco. Ela vai para lá, o curso de odonto, o curso de medicina, e nós temos ali a primeira formação do CCS, que ficou ali mais ou menos até 1975, com o surgimento de novos cursos que a gente muda aqui para esse local, para esse complexo que a gente chama de Hospital Universitário e Centro de Ciências da Saúde. Então, o curso de medicina, ele acompanha todo esse movimento junto com a formação da UEL, que é criada em 1970 e oficializada por decreto em 1971. Então, está muito intrincada, esse vínculo CCS, universidade, curso de medicina. A medicina é uma referência, regional e nacional. O que a doutora destacaria como diferencial desse curso dentro do CCS? Primeiro, eu vejo a medicina, o curso de medicina, quando foi fundado lá em 1967, ele já vem para mudar toda a região de Londrina. Ele vem num conceito de fazer o desenvolvimento socioeconômico da região. Então, ele já traz uma proposta bastante importante. A gente sabe que eram cursos, os cursos de medicina no Brasil eram poucos na época e localizados em regiões muito estratégicas. Então, o surgimento, além de aumentar a possibilidade de saúde de toda a região, já vinha com essa missão importante de desenvolvimento da região de Londrina. Então, é extremamente importante. O curso de medicina, no decorrer das décadas, ele tem evoluído bastante. Então, a gente tem um momento muito importante do curso de medicina, que é a sua criação, quando a gente começa a trazer médicos de fora, com bastante experiência, referências nacionais para Londrina. Isso muda o conceito de saúde de toda a região, mas ele sofre uma modificação bastante importante, que hoje resulta, foi o início de currículos que a gente trabalha hoje, que são as metodologias ativas implantadas na década de 1990. Então, 90, 91, começa-se então a implantação de metodologias ativas. Isso foi uma grande novidade na nossa região, em termos de ensino, é uma referência, foi bastante premiada e o curso continua evoluindo. Então, recentemente, vocês tiveram uma nova mudança, Novos tipos de metodologia ativas foram implantadas. Então, eu vejo que o currículo da medicina, ele é extremamente atual e de acordo com aquilo que a sociedade precisa, trabalhando sempre com problematização, trabalhando com equipes, grupos,
os chamados times de discussão, casos clínicos. Então, isso vem lá da década de 90. Então, quando ninguém ainda estava falando disso, o curso de medicina já estava falando. E hoje a gente é referência nisso daí. Exatamente. Nós somos convidados para fazer os nossos professores para darem cursos em outros locais de como se implanta, inclusive em outros países. Eu acho que o currículo ele é extremamente importante, mas uma grande diferença também para nós, que é extremamente importante no diferencial da nossa formação, que é ter o maior hospital universitário do Paraná. A quantidade de prática. Vejam bem, a gente compartilha o mesmo espaço já, isso já é muito diferente. É difícil para a sociedade entender que nós temos aula dentro do hospital universitário. Eles não entendem que tem sala de aula aqui dentro. É verdade. Isso torna os nossos cursos muito práticos, não só na medicina, mas também nos demais cursos da área da saúde. Então, esse diferencial de estarmos ligados diretamente à prática, o nosso corpo docente muito experiente, faz com que a gente tenha o curso de medicina como uma referência no país. E o livre acesso também, né, do estudante de medicina dentro do hospital universitário é um diferencial enorme. Eu acredito, assim, conversando com outros estudantes de medicina de outras universidades, eu acho que esse é o grande diferencial da UEL mesmo, esse livre acesso e toda essa estrutura mesmo que o hospital universitário tem. E falando, né, dessa importância da medicina, com a odontologia, nesse início, né, do CCS, eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual que é a importância da integração da medicina com os cursos do Centro de Ciências da Saúde, né, quais são esses cursos que estão dentro do nosso centro e se estamos com um projeto de novos cursos, doutora Andréia. Bom, hoje nós temos, né? Vou falar em ordem de início. Nós tivemos ali o curso de odontologia como o primeiro curso do CCS, a medicina em 1967, começando, farmácia em 69, enfermagem em 71, fisioterapia em 78 e recentemente, em 2018, nós tivemos a aprovação do governo do estado para o curso de nutrição e eu era chefe de departamento da época. Então, eu ajudei na implantação, primeira turma começando em 2020. Que legal. O que é o nosso grande diferencial? Tendo um hospital universitário, uma clínica odontológica que também é ligado ao CCS, a farmácia universitária e a ABB Clínica. Bom, o nosso grande diferencial é que nós circulamos por todos esses órgãos suplementares ligados ao CCS, 4 órgãos de saúde importantes para Londrina e toda a região. E isso faz com que a gente trabalhe de uma forma interdisciplinar. Eu não tenho apenas uma clínica médica, eu não tenho apenas uma clínica odontológica, elas se integram entre si. E isso faz com que a gente tenha um convívio aqui dentro do CCS, dentro do hospital, dentro da farmácia universitária, de uma forma coletiva e interdisciplinar. E isso faz com que os alunos consigam trabalhar e consigam aprender o conceito, que eu acho que é fundamental, que é de saúde integrada. Nós não podemos acreditar que a saúde é feita por um tipo de profissional, ela é coletiva. A saúde ela é prevenção, promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento e reabilitação. Isso a gente consegue trabalhar nas diferentes áreas de atuação dos nossos alunos de forma integrada. Isso é extremamente importante e isso reflete na assistência à saúde que vocês vão fazer lá na frente nas comunidades. Fora que nós, enquanto estudantes, a gente tem a disciplina, né, do PIN, que é ali exatamente. essa prática integrativa. Medicina, saúde e sociedade também. Medicina, saúde e sociedade. Nós temos o PIN, né, PIN 1, PIN 2. Nós temos o que eu acho extremamente importante. Vocês não têm aula apenas com médicos. Os nossos não têm aula apenas com farmacêutico, apenas com enfermeiros. Os professores, eles compartilham conhecimento em diferentes disciplinas. Isso é muito interessante, porque traz a visão de diferentes profissionais que fazem a saúde. Isso faz com que vocês vão aprendendo como é que, neste contexto, a gente trabalha de forma integrada, em equipe. Então, isso é muito diferente. Quanto a novos cursos, adoro falar sobre esse assunto. Porque nós estamos agora propondo o curso de fonoaudiologia, 1 ano e meio de estudos para a montagem desse curso. E esse curso agora ele vai para a Câmara de Graduação aqui da universidade. Nós fizemos um lindo projeto pedagógico. Ele vai para a Câmara de Graduação agora no mês de junho, depois ele passa pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
CA e CU, Conselho de Administração e Conselho Universitário. Então, já vai tramitar pelas instâncias superiores aqui da universidade e o próximo passo aí para o governo do estado. Pensando na necessidade social, pensando na necessidade de profissionais que atuem e numa saúde verdadeiramente integrada, o que a gente pretende como novidade no CCS? Trazer aquilo que a sociedade clama em termos de assistência à saúde e trazer aquilo que falta hoje para a formação de vocês, que são outros profissionais que são extremamente importantes. Então, a gente pensa no curso de fonoaudiologia, que, se Deus quiser, este ano será aprovado, se o governo liberar este decreto até o final do ano, quem sabe a gente não consiga colocar no vestibular. Se não, para o próximo ano. E o outro curso que a gente começou também já a fazer o projeto pedagógico, já fizemos uma formação de uma comissão para estudo, me entregaram um projeto pedagógico essa semana, quero estudá-lo, avaliá-lo, é o curso de terapia ocupacional. São 2 profissionais que nós fomos até a Secretaria de Saúde do Estado, fomos nos informar da necessidade, consultamos os conselhos, consultamos os hospitais, envolvemos toda a rede de assistência à saúde de Londrina para saber a necessidade. E esses 2 profissionais, eles são extremamente necessários na assistência à saúde e na reabilitação. Então, é promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento e reabilitação. Extremamente importante. Então, a gente vai conseguir fazer ainda um ensino em saúde cada vez mais completo aqui para vocês. Nossa, ótimas notícias, hein, doutora? Nossa, sim. A doutora também é professora, né? Docente. E como que a senhora enxerga o papel dos professores na construção da identidade do CCS? Você sabe que eu, na verdade, eu fui aluna do Colégio de Aplicação da UEL, lá na década de 80. Minha mãe era professora desse colégio. Depois eu venho fazer a graduação, 1992, entro na graduação, tinha acabado de iniciar os currículos anuais. Antes era um seriado, né? Disciplinas por créditos. Foi o primeiro ano, implantou-se o PBL na medicina. Então, foi um ano de muitas mudanças. O PIM, na minha época, chamava PEPIM. Era uma época de muita novidade no CCS. Foi uma época muito importante. Então, eu fiz a minha graduação em farmácia, minha habilitação em bioquímica. Chego a fazer a primeira turma de especialização em análises clínicas nos anos 2000. 2003, eu começo o mestrado aqui. Depois, eu faço o doutorado. E durante o doutorado, eu presto teste seletivo para ser professora temporária. Entro, temporária de 2006 a 2009. 2009 para cá, entro como docente efetiva. E nesse meu percurso todo, eu sempre gostei muito de pesquisa. Então, se tem um conselho que eu possa dar para vocês, é extremamente importante na formação de um profissional crítico, fazer pesquisa e participar da iniciação científica. Isso é muito importante. Então, durante todo o meu trajeto, meu percurso pela universidade, a gente sempre focou muito na pesquisa. E isso sempre me trouxe um retorno muito importante, seja conseguindo melhorar a análise crítica, os meus saberes, como também prestar uma assistência diferenciada, conseguindo às vezes mudar protocolos, instituir ambulatórios diferentes. Então, a pesquisa, ela pode ser uma coisa muito aplicada também para o aluno de medicina, para os alunos da saúde. Não precisa ser teórica, a gente consegue colocar lá nos ambulatórios de vocês, no pronto-socorro. Isso enriquece muito a formação. Muito legal. E falando aí em pesquisa, né, o CCS tem muitos programas de pós-graduação e de pesquisa, e eu queria saber em quais áreas a gente tem se destacado mais aí. Olha, os nossos programas, eles são programas de excelência. Nós temos 6 programas. O primeiro programa, Saúde Coletiva, e eu devo aqui destacar, gente, que na área de saúde pública, nós sempre fomos referência, inclusive o SUS nasce na década de 80, pela articulação de professores do CCS. Então, isso a gente tem que destacar, e eles têm um programa de saúde coletiva aqui bastante importante, reconhecido nacionalmente. Nós temos o curso de Ciências da Saúde, que inicialmente, quando surgiu, ele surge como Medicina e Ciências da Saúde. Depois ele teve uma reformulação, então inicialmente só entravam médicos para fazer esse curso. Depois a gente mudou, abriu para os demais. Então, ali eu sou uma das primeiras turmas que nós temos outros profissionais fazendo o doutorado em Ciências da Saúde. E daí, logo após, o meu título ainda é Medicina e Ciências da Saúde, logo após, em 2010, ele muda para Ciências da Saúde, fica bastante abrangente.
nós temos o programa de enfermagem, o programa mais recente de fisiopatologia clínica e laboratorial, ciências farmacêuticas, e um que a gente chama de... que é um programa associado, que é entre a UEL e a Unopar, que é o Ciências da Reabilitação. Todos eles com uma classificação muito boa pela CAPES, ou eles têm nota 4 ou nota 5. Então, é uma classificação muito boa, são todos gratuitos, e os nossos professores, eles são muito qualificados, então a gente vira e mexe, nós temos aí os nossos professores sendo contemplados em editais de fomento, sejam da CNPq, editais internacionais. Nós já tivemos, por exemplo, a Fundação Bill Gates, nós tivemos docentes do CCS ganhando, Melinda Gates, lembra? Ganhando esse edital. Então, nós temos muita coisa diferente aqui. Temos, não sei se vocês estão inteirados, o governo do estado do Paraná, há um tempo já, ele vem fazendo os NAPs. NAPs são Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Nós temos muitos professores inseridos nesses NAPs. Inclusive, a gente está para assinar um contrato agora entre Londrina, né, o UEL, no caso CCS, e Maringá, para fazer um projeto, um NAP novo, que é para fazer o levantamento de todo o sistema de saúde. Esse NAP, ele foi contemplado com 2 milhões de reais, 1 milhão para nós aqui, CCS, e 1 milhão para Maringá. É uma docente do CCS que vai coordenar. Recentemente, tivemos mais uma aprovação de um projeto PET, acho que eu coloquei nas mídias sociais para vocês, maior projeto aprovado com bolsa para alunos, 1,5 milhão de reais só para bolsas. E para fazer o quê? Transformação digital da nossa região, trabalhar com os municípios menores. Fora isso, a gente tem aí uma série de convênios, de projetos, de professores que se inseriram na sociedade em grandes grupos de pesquisa, fazendo uma grande rede de pesquisa, proporcionando para quem vem para os nossos programas de pós-graduação realmente participarem de projetos que vão levá-los aí para cargos de diretores, para serem pesquisadores em outras instituições, para serem referências fora do país e aqui dentro em grandes instituições de ensino. Então, acho que a gente aqui tem muita opção para vocês continuarem com a gente depois da formatura. Muita opção, Relembrando o cenário da pandemia, né, que carregou consigo muitos desafios, trouxe muitos desafios para o CSS, mas também para toda a nossa vida, né, gerou muitas mudanças. O que a doutora acha que permanece de positivo, né, na maneira como os docentes ensinam e como os alunos aprendem hoje? Foram muitas mudanças, né? Primeiro, o ensino à distância, o EAD, como uma forma diferente de se aprender, que ainda não era uma coisa tão disseminada. Então, é uma nova forma de aprendizado, de comunicação, de ligação, de formação de grupos, de pesquisa, de ensino, é importante. Mas em termos de saúde, para nós aqui no CCS em especial, nós não paramos, nenhum momento. A UEL não parou. A diferença, eu acho, das universidades públicas nesse contexto é que daqui saiu muitas informações, daqui saíram muitas pesquisas, muita inovação. E o que nós fizemos aqui no CCS? Nós nos apresentamos à luta naquele momento. Então, nós fomos lá para dentro do hospital universitário fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é o quê? Assistência à saúde. Então, esse grande diferencial que foi unir esse grupo enorme do CCS aqui de docentes, nós somos quase 400 docentes, unidos para uma atividade em comum, que era prestar uma assistência de qualidade naquele momento, de forma ininterrupta. Isso aí foi fundamental. E eu acho que esse trabalho coletivo que aconteceu lá, a gente ainda consegue manter essa união que ocorreu entre os cursos, porque a gente precisou nesse momento o quê, gente? Se despir de qualquer tipo de preconceito entre as profissões e saber que a gente precisava trabalhar junto ali. Então, foi um momento de muita união aqui no centro. Eu lembro que eu trabalhei muito na pandemia, porque o meu laboratório, pela pós-graduação, ele conseguiu padronizar os testes de Covid. Então, foram minhas alunas de pós-graduação que iniciam os testes de Covid. Nossa. Mas esses testes de Covid, eles vão ficar para mim? Não. Para medicina, para enfermagem, para conseguir fazer gestão de leitos. Então, essa interação que houve, por exemplo, entre o laboratório que é tocado exclusivamente por docentes,
pela medicina, pela enfermagem, para fazer gestão de leitos e Londrina não entrar naquele caos, a UEL foi fundamental, o CCS foi fundamental. Então, enquanto sofria-se muito pela falta de leito fora, os nossos docentes aqui do CCS, da universidade, se apresentaram para a luta contra a Covid. Eu acho que isso daí foi extremamente importante. E aqueles que não foram diretamente para assistência se apresentaram para pesquisa. Então, foi uma época também que o governo federal e estadual lançou uma série de editais. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, um outro exemplo de protagonismo da universidade. Docentes do CCB convidaram docentes do CCS, fizemos uma grande equipe e nós ganhamos, na época, também um edital bem grande, em 2020, em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, para fazermos novos testes de Covid, padronizarmos novos testes. Fizemos associação, por exemplo, com o Instituto Federal do Paraná, para padronizar na saliva, para ficar mais fácil a coleta, não ter que colocar o suave tão profundo, ou machucar vias aéreas. Então, foram muitas pesquisas inovadoras que a gente participou na época. Sim. Bom, falando da pandemia, né, tem todo esse cenário de vantagens, né, de aprendizados que ficaram, mas a gente sabe também que os estudantes foram muito afetados aí na parte psicológica, né, a demanda por produtividade cresceu muito, e então a gente queria saber como que a gestão do CCS tem escutado e acolhido as vozes dos estudantes, né, que chegam ali com alguma queixa, alguma reclamação, como que funciona esse processo? Vamos falar de 2 momentos diferentes. Então, aquele aluno que ele chega com problemas emocionais, com dificuldades na família, com dificuldades pessoais, depressão, nós temos muitos casos de depressão, de ansiedade. O que nós temos feito nisso? Quando eu e a professora Kerry assumimos final de 2022, eu fui apresentada por um projeto da enfermagem, mas que tinham vários docentes dos diferentes cursos, que chama PAD, aquele Programa de Atenção ao Docente Discente, que ele busca fazer o quê? O acolhimento daqueles alunos que estão, ou professores que estão com problemas emocionais, psicológicos naquele momento, para tentar recuperar aquele aluno, ajudar aquele aluno a acolher e conseguir fazer com que ele tenha um bom desenvolvimento estudantil. O que aconteceu? Quando nós entramos, nós tínhamos uma demanda muito grande, que era o quê? Psiquiatra. Então, nós não tínhamos psiquiatra no grupo. Então, nem tudo conseguia se resolver, todas as situações, porque eu precisaria de um medicamento, eu precisaria de um aconselhamento diferente. E o que nós fizemos? Na época, em 2023, a gente já reuniu a professora Regina, que é a coordenadora do programa da enfermagem, ela veio conversar comigo. E o que a gente tentou fazer? Um ambiente, né, um novo local onde a gente conseguisse trazer psiquiatras para o CCS dentro deste projeto para atender exclusivamente os nossos alunos. E nós conseguimos fazer isso. Então, a gente tem procurado trabalhar a saúde mental de várias formas diferentes. Então, a gente procura fazer aquela recepção do ingressante, mostrando para ele como ele pode ser acolhido aqui, e aqueles que já estão, onde ele pode procurar. Se eu precisar de um atendimento mais especializado, agora nós temos. Então, nós temos um ambulatório para alunos, para serem atendidos pelo psiquiatra, para que a gente consiga fazer esse fluxo. Agora, quanto a demandas do dia a dia, o que a gente tem feito? A gente estabeleceu um contato com os alunos. Então, nós temos um grande grupo de mídia, de ligas, CAs. Eu estou neste grupo, a professora Kerry, vice-diretora, também está nesse grupo. E recados importantes, assuntos importantes, demandas a gente coloca ali, informações. Então, o que a gente procura com isso? Acolher também aquilo que vem da base. O ano passado nós fizemos uma coisa bem legal no Natal, não sei se vocês lembram, que foi montar uma árvore de Natal na frente da direção do CCS. E a gente colocou uns recadinhos ali, uns papeizinhos que vocês tinham que fazer pedidos. Aquilo lá parece uma coisa simples, mas foi extremamente importante para guiar as estratégias que a gente fez para esse ano. Por exemplo, o que tinha de pedido lá? Ar-condicionado, tinha um monte. Área de convivência,
pedido, Uhum. bastante área de convivência, e que mais? Daí tinha aqueles outros pedidos, né, assim, professora, eu quero passar em tal disciplina, esses tinham um monte. Milagre. Daí a gente não tem que fazer a sua parte. Mas essa parte foi extremamente importante, porque a gente já tinha pedido. Ano passado, por exemplo, os alunos e professores, precisamos de ar-condicionado. Uhum. No final do ano passado, nós compramos 13 e começaram a ser instalados. Com essa nova demanda, por mais equipamentos de ar, chegaram agora mais 11. Então, qual que é o objetivo? Atender todas as salas de aula, trocar aqueles muito antigos para que a gente tenha o quê? Melhores condições de ensino. Sim, Que a gente sim. entende que nós temos os melhores profissionais, nós temos profissionais experientes, nós temos professores que são referências nacionais e muitas vezes internacionais. Mas nós também precisamos ter um ambiente que seja capaz disso. Segunda situação, a área de convivência para alimentação. Isso a gente tem procurado trabalhar com isso aí. Então, agora, mais recentemente, até nós passamos no Conselho Diretor do HU, nosso objetivo, construir um prédio agora, vamos começar a planta do lado da biblioteca, já foi cedido o espaço pelo Hospital Universitário, já fizemos a negociação com a reitoria, para que a gente levante um prédio ali, para que seja um novo refeitório para vocês e a gente possa ali fazer uma área de convivência. Mas isso demora alguns anos? Demora. Mas como é que a gente pode, nesse inteirinho, a gente pode trabalhar? Vamos tentar agora, né, equipar com mais locais para vocês sentarem. A gente tem procurado colocar, ontem eu mandei até nesse grupo as réguas de energia para que vocês consigam, em diferentes locais do CCS, que eu sei que isso foi um pedido de vocês, conseguir carregar o celular, porque vocês ficam o dia inteiro, o meu também acaba a bateria, muitas vezes vocês não conseguem, ficam... Então, essas demandas são demandas que chegam de vocês. Sim. Então, esse canal aberto possibilita que a gente atenda aquilo que vocês precisam, né? Quando dá, quando não dá, a gente procura dar o retorno, pelo menos explicando pelo que não dá. Mas a regra é sempre assim, ó, que eu já lá na direção, nós nunca falamos não. A gente vai ver e a gente nunca deixa sem resposta. Sim. Ou dá para fazer, não dá para fazer, já foi aberto esse protocolo, já fizemos isso daqui está documentado assim, não fica sem resposta. A própria disponibilidade de refeições, né, do restaurante universitário era uma demanda, né? Era. E Desde a minha época. conseguia. Das marmitas. né? Demorou um pouco, mas Demorou deu certo, um gente. Nossa, pouco. mas deu certo. O restaurante universitário aqui dentro da UEL está completando 25 anos, não foi? Sim, Então, isso. Então, vocês imaginem que nós só tivemos, na minha época não tinha, né? Década de 90, não tinha restaurante universitário dentro da UEL. Daí ele é aberto ali no início dos anos 2000, aberto o restaurante. Só que o CCS sempre ficou isolado. Sim. E a gente vem de muitas gestões falando do tal do restaurante universitário. Sim. E durante a nossa eleição, a gente pensou muito nisso. Nós vamos de novo propor o restaurante, mas a gente tem fome hoje, a gente não tem fome amanhã. Né? Como eu falei, a gente tem necessidade de ter um espaço de convivência hoje, não amanhã. Então, o que eu consigo melhorar hoje, mas já prevendo uma ação a médio e longo prazo para melhorar isso. Então, a gente pensou nas refeições transportadas. Eu tinha uma irmã nutricionista que trabalhava com refeições. As grandes empresas, nem todas têm restaurante industrial dentro. Então, o que a gente pensou? Do mesmo jeito que as grandes empresas, elas trazem refeições para os seus funcionários, o HU mesmo tinha contratos para trazer as refeições, por que nós não poderíamos trazer? E nós propusemos, logo na primeira semana de gestão, nós propusemos isso para a reitora que nos ouviu, achou a nossa ideia interessante e fomos trabalhando nisso. Então, foi de outubro de 2022 que nós entramos até outubro de 2024, quando a gente consegue. Parece uma coisa simples, mas foi serviço de ATI, foi o RU, foi o SEBEC, a seleção de quem pode, quem não pode, quantas são possíveis, tudo isso. Mas assim, eu vou te dizer, eu acho que particularmente para mim, é o legado que eu quis deixar. Porque, para mim, isso é extremamente importante. Sim. Foi, assim, eu acho que um ganho, porque a gente tem alunos com muitas dificuldades financeiras, muitas. Não é fácil pagar 15, 18 reais um marmitex por dia.
nós estamos num lugar afastado, e conseguir fazer com que os alunos tenham uma boa alimentação ajuda diretamente na permanência estudantil. Com certeza. Com certeza. Né? E isso daí, então, eu acho que assim, é o legado que a gente quer deixar, eu e a professora Kerry. A gente, claro, que quer fazer muitas outras coisas, mas esse tem um impacto social na permanência estudantil que eu acho que nos acolhe a alma. Com certeza. Com certeza. É que para quem não é de Londrina, tá nos ouvindo, nos assistindo, não sabe, aqui o Hospital Universitário e a Universidade Estadual, que é onde fica o restaurante universitário, são em lados opostos da cidade, né? Exatamente. Então, é logisticamente muito pouco provável do aluno sair daqui, pegar uma Não tem condução condições. até... Assim, não é um tempo viável, é uma distância muito longa. Chega lá, tem fila também dos próprios alunos do campus da UEL. Então, assim, realmente, essa questão das refeições transportadas foi Foi um acerto. Essa uma logística é complicada. solução brilhante, assim. Foi muito bom mesmo, doutora. E isso daí vem da experiência pessoal de cada um, né? Sim. Então, na verdade, uma pessoa da minha família fazia esse tipo de trabalho e a gente consegue Te deu a adaptar. ideia. Na verdade, as grandes inovações, soluções, elas vêm de coisas simples, Sim. não são complexas. Operacionalizar ideias simples, às vezes, é um pouco complicado, principalmente num órgão público, Sim. né? Que nós temos muitas etapas. Mas conseguimos aí, mais rápido do que um prédio, não é? Verdade. Sim. Bom, a gente estava falando aí da pesquisa, né? Como impacta a população. Eu queria que a senhora falasse um pouco também das ações de extensão que nós temos, né? Porque o CCS sempre teve um papel muito ativo na comunidade aqui de Londrina e na nossa região. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, sobre essas ações de extensão e o impacto que elas têm aqui. Nós somos um centro, por definição, extensionista, porque assistência à saúde é extensão. Nós só precisamos mudar como essa extensão é feita, no horário que ela é feita e como ela é realizada. Então, as nossas práticas de ensino são práticas assistenciais, ou seja, nós nos voltamos para a sociedade para prestar o nosso serviço durante as nossas aulas. Sim. Então, nós atendemos a sociedade nesse momento de uma forma importante. A extensão, a curricularização da extensão e a mudança necessária nos currículos que começaram a ser implantados em 2022 e 2023 fizeram com que nós precisássemos também nos reinventar na assistência à saúde. Porque agora nós temos que, além do ensino que nós fazemos dentro de sala de aula, e a nossa sala de aula é difícil do pessoal entender, mas é a UBS, é a clínica odontológica, é a farmácia, é o hospital universitário. Como é que a gente vai mudar isso? Então, nós temos muitos projetos de extensão, muitos, das mais diversas áreas. As ligas acadêmicas desenvolveram um papel bastante importante nisso, porque também é uma forma do CCS se mostrar para a sociedade, levando informação. Agora, a diferença é a forma como a gente leva essa informação, a forma como a gente leva assistência à saúde. Então, ficou diferente. Então, a gente faz de uma forma lúdica, a gente consegue fazer de uma forma mais adequada, no sentido de mais fácil da população entender, Sim. Principalmente quando a gente fala de ações de promoção e prevenção à saúde. É muito legal isso. Outro projeto que eu queria destacar, né, dos nossos projetos extensionistas, é a Trilha da Cidadania, que foi um projeto que a gente propôs, né, aqui no CCS. A Trilha da Cidadania, na verdade, é um projeto de assistência à saúde de uma forma lúdica em abrigos para moradores e pessoas em situação de rua, e onde a gente conseguiu integrar os 6 cursos do CCS, fazendo assistência à saúde de uma forma muito simples e totalmente integrada. Então, isso daí eu acho que é um grande projeto extensionista do centro, que veio aí para ajudar, auxiliar muito no ensino humanizado e na curricularização da nossa extensão. Sim, com certeza. Diante de todos esses projetos de extensão, né, que o CCS tem, a doutora acredita que a UEL, como uma universidade pública, né, ainda precisa reafirmar seu compromisso com o serviço público e o acesso à saúde? Claro, nós não podemos nos fechar para a sociedade.
Sim. Nós não podemos achar que pelo aquilo que nós fizemos, nós temos que continuar sendo vistos da mesma forma. Nós precisamos reafirmar os nossos votos de união com a sociedade, de prestação de serviço de qualidade, de formação de alunos, né, de profissionais de excelência o tempo todo. Isso daí são votos que são renovados e que têm que ser alimentados diariamente. E eu não digo isso só como assistência à saúde. A UEL, ela tem uma tradição de formação de profissionais das mais diversas áreas como sendo profissionais de referência. Então, eu tive o prazer, esses tempos atrás, de ir na inauguração da pista de atletismo do CEF. Quantas pessoas formadas na UEL estavam na Secretaria de Estado? Muito legal. Quantas pessoas de Londrina fazem parte de espaços de decisão no governo estadual e federal? Nossa, sim. Sejam na área da saúde, sejam em outras áreas, na área do direito, administração, economia, letras. São muitas. Então, a UEL, ela tem, sim, a obrigação de, o tempo todo, nós reforçarmos esses laços, né? Nós estreitarmos a nossa aproximação com a universidade, com a sociedade. A universidade, a UEL é isso. A UEL é feita pela sociedade, ela nasce de um desejo da sociedade. Sim. E nós estamos aqui e precisamos dessa sociedade para continuar nossa vida. Então, precisamos. Fazemos esse ensino de excelência? Fazemos. Vamos continuar fazendo? Vamos. Vamos cada vez precisar de mais espaços para receber os nossos cursos, aumentar o nosso número de alunos e a possibilidade dos nossos alunos das diferentes regiões virem para cá e terem esse ensino. Vamos precisar, e para isso a gente precisa estreitar os laços. Sim. Sejam com as UBSs de outras regiões, sejam com as UPAs, precisamos entrar nas UPAs, precisamos entrar em outros hospitais, ter outras referências. Então, precisamos estreitar os nossos laços sempre. Bom, além disso, né, dessa questão de estreitar os laços e da própria burocratização, né, que a senhora explicou, quais são os maiores desafios de dirigir o CCS atualmente? O maior desafio, vocês vão falar que é a falta de dinheiro. Eu não acho que esse seja o maior desafio no momento. Eu acho que o maior desafio no momento é a gente vencer os processos burocráticos. Por sermos uma instituição pública, nós funcionamos de uma forma diferente porque nós trabalhamos com dinheiro público. E o dinheiro público, ele necessita de algumas etapas de serem vencidas para você mostrar a idoneidade do processo, para você não ter nenhum tipo de mal-entendido nos processos, de atividades duvidosas. Então, várias etapas elas têm que ser vencidas. Claro que é muito mais fácil vocês chegarem para mim e falar assim, professora, está sem ar-condicionado. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Não é assim que funciona. Nós precisamos abrir editais. Sim. Então, o mais difícil hoje é vencer num tempo adequado essa quantidade de etapas. Algumas podem ser reformuladas, gente. A gente pode fazer eu acho que a gente deve fazer uma desburocratização, desde que ela não infrinja nenhum tipo de regulamento, lei que a gente está sujeito. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade que a gente tem é tornar os nossos processos um pouco mais ágeis. Isso é muito difícil. Mas a gente está conseguindo. Demora um pouquinho, mas a gente tem conseguido. Sim. E como que o CCS tem se preparado para os novos desafios da saúde digital, da inteligência artificial e da própria formação humanizada que a gente tanto bate nessa tecla? A formação humanizada, eu acho que ela é fundamental. Humanos somos todos, mas precisamos tratar o outro como um ser humano como nós, né? Então, eu acho que esse é o sentido de saúde humanizada. Que, na verdade, nós estamos falando de saúde, mas todos os tratamentos deveriam ser humanizados. Com certeza. Né? O tratamento humanizado é enxergar o outro como a mim mesmo. E isso eu posso fazer num banco, não é verdade? Não precisa necessariamente ser a saúde. Mas no nosso caso, o que é a saúde humanizada? É a gente ter a possibilidade, né? A capacidade de sermos formados a ter um olhar social importante e que consiga enxergar o mundo do outro pelos olhos dele. Isso é muito difícil. E só que a gente tem trabalhado nisso. Então, como é que a gente tem trabalhado nisso?
Nós temos ligas que trabalham esse assunto. Nós estamos criando disciplinas que trabalhem esse tipo de assunto. Temos eventos. A Trilha da Cidadania, o projeto de extensão, aquela ação que... A Trilha da Cidadania é uma curiosidade, né? Que é um projeto que visa, tem entre os seus objetivos, fazer o ensino em saúde de forma humanizada, saber treinar os nossos alunos para as diferentes realidades que ele pode encontrar. Ele nasce de uma iniciativa da medicina. Vocês sabem dessa? Sim. Não é? O que é o Street Store? Nossa, Também. Foi a ótimo, minha né? participação no Street Store, contato com alunos da medicina, que me mostraram aquela realidade, a importância daquela ação que vocês estavam fazendo e que vocês integravam os outros cursos e fizeram com que? Me levaram lá na Secretaria de Assistência Social. Eu fui com alunos de medicina. Era para um assunto, surgiu a possibilidade, a gente foi criando o projeto. Por quê? Porque a gente sente que isso é importante para todos os cursos. Então, quando todos os cursos eles começam a trabalhar de forma integrada para uma população extremamente vulnerável como essa, eu começo a colocar um olhar diferente para a assistência à saúde que eu realizo. Lá é um pedacinho que a gente faz, mas a gente vem depois exercer aqui dentro, nas UBSs, nas UPAs. Então, isso é extremamente importante. O ensino humanizado. Outro ponto que você colocou, como é que a gente está fazendo com inteligência artificial, né? Isso. Como é que a gente está fazendo com novas tecnologias. Então, tem que contar novidade para vocês. A gente entrou nesse NAP Saúde, Londrina, Maringá, que nós vamos trabalhar com tecnologias. Então, a gente está trazendo para cá, vão ser muitas bolsas para os nossos alunos aqui para trabalharem na avaliação do sistema e novos programas que consigam cruzar os dados de saúde de Londrina e região para que a gente consiga fazer levantamentos. Então, nós estamos já trazendo isso. Segundo ponto, PET de transformação digital, que foi aprovado agora. Vamos trabalhar também com novas tecnologias e levar para as regiões. Outro ponto, nós estamos trabalhando no NAP, na proposta de um NAP ou de um grande projeto de saúde. Londrina, ela tem o planejamento, não sei se vocês sabem, Londrina é a única cidade do país que o Senai tem um hub de inteligência artificial, ali na região da Gleba Palhano. E a gente foi visitar isso aí. E o Estado, a UEL, ela está cada vez mais inserida dentro do processo de inovação e de tecnologias. Tanto é que a UEL vai receber o Parque Tecnológico. Então, o que nós estamos fazendo? Um grande projeto de saúde e inteligência artificial para que a gente consiga trabalhar com novas propostas de diagnóstico e monitoramento e predição de prognóstico e de tratamento para assistência à saúde. Então, nós vamos utilizar aquilo que Londrina tem se expandido, né? tem demonstrado de potencial para a inteligência artificial dentro do CCS. Como? Fazendo projetos. E com isso, com esses projetos, a gente traz mais bolsa, a gente propõe soluções inovadoras que começam a ser utilizadas aqui. Então, nós temos hoje uma proposta de 4 subprojetos dentro disso. Então, temos o Gamelito, que é são aqueles jogos, tecnologias para diagnóstico, né, da diabetes. Nós temos um grande projeto que vai sair para predição de infecções e análise por inteligência artificial de resultados laboratoriais de microbiologia. Nós vamos ter predição de reabilitação para fisioterapia. Vamos trabalhar com pacientes, sarcopenia com pacientes com HIV. Tudo são propostas de novas ações usando inteligência artificial diretamente dentro da área da saúde. Então, a gente tem se preparado como? Tentando trazer o assunto, né, da preparação dos nossos alunos para também participarem dessa rede de tecnologia, de inovação, de ideias para a saúde. Trouxemos o Hackathon, lembra? Há 2 anos atrás, nós tivemos um grande hackathon aqui. Ideias inovadoras para a área da saúde. Foi aqui na nossa biblioteca. Sim. Ação em conjunta. Governança de Saúde de Londrina, que eu faço parte, CCS e HU. Então, com isso, a gente vai trazendo isso para a realidade dos nossos alunos. Isso ficava muito nas universidades tecnológicas. É verdade. Sim, muito na tecnológica. Mas nós também podemos aproveitar isso. Aliás, nós devemos aproveitar isso. Então, é assim que a gente está se preparando para o futuro. Bom, diante de tudo isso que a gente conversou,
O que, na visão da doutora, o CCS, o que mais te orgulha dentro dessa instituição? O que mais me orgulha, eu não vou falar do CCS em específico, eu vou falar da universidade. Como eu falei para vocês, eu tenho uma formação desde pequenininha. Você estava me falando que estudou em um colégio estadual. Sim. Eu estudei também num colégio estadual. E meu colégio estadual era o colégio de aplicação. Ali no campus, que é da UEL. Ali no campus, logo depois do SECA, pertinho do CEF. Estudei ali, estudei no centro. E o que eu me orgulho mais é da universidade que nós fizemos, da diferença que nós fizemos na região. A UEL, ela tem a característica de ser uma universidade de excelência. Eu falei isso numa recepção dos ingressantes, que era o seguinte, eu lembro que na minha época a gente estava falando, né, do vestibular, antes de começar esse podcast. E aí, como é que é a escolha? Eu lembro que na minha época o que você vai fazer, filha? Eu falei, não sei. Eu lembro do meu pai falar de forma bem clara para mim. Não sei o que você vai fazer, pode escolher, mas você vai fazer na UEL. Por quê? Na época eu falei, nossa, por quê, né? Que não tem que fazer só na UEL, né? Na época já tinha outras universidades. Mas por que a UEL? Porque ele sabia que ali eu ia ter um ensino de qualidade, um ensino de excelência. Sim. E isso vem de décadas. Isso vem de décadas. Então, o que nós temos que nos orgulhar? Nós temos que nos orgulhar do ensino de excelência que essa universidade faz e a forma como ela faz. Ela faz de uma forma inclusiva, ela faz de uma forma gratuita, que é extremamente importante. Isso faz acesso à educação para as diferentes classes sociais. Então, nós somos inclusivos, nós somos diversos. Então, essas características de uma universidade pública, gratuita, diversa, inclusiva, eu acho que isso é motivo de orgulho. Vocês viram aquele painel das placas de formatura? Sim. Nós temos aquilo para medicina, isso era uma tradição. Aquelas placas todas, elas ficavam na entrada do HU. Numa reforma que teve, acho que em 2014, mais ou menos, aquelas placas foram retiradas e não voltaram mais por situações de vigilância, essas coisas. E no início da gestão, um grupo de médicos veio falar comigo. Professora, arranja um lugar para nós. Qual era? Por que eles queriam um lugar para colocar aquilo lá? Orgulho. Eles estavam reverenciando a universidade que eles estudaram. Com certeza. Se vocês olharem aquelas placas, quantos professores de vocês estão lá desde a primeira turma? Não é? Aquelas pessoas fizeram a inovação em saúde, fizeram Londrina o que é hoje essa referência na área de saúde. Então, eu acho que o que me orgulha é isso. Nós temos placas, não íamos conseguir colocar todas as placas de formandos aqui, mas que nós carregássemos esse orgulho da excelência daquilo que nós somos. Eu acho que isso é fundamental. Isso me orgulha muito a minha trajetória ter sido feita todinha aqui dentro da UEL. A nós também, né? Nós também, Só o com começo, certeza. mas vocês já nos podem orgulha voltar, né? muito. Com Podem certeza, ficar mais. sempre. E para encerrar, doutora, que mensagem que a senhora gostaria de deixar para todos os que fazem parte do Centro de Ciências da Saúde da UEL? Os alunos, servidores, professores e também para a comunidade externa. Honrem a universidade nos diversos espaços que vocês forem após formados, que vocês frequentarem na sua vida social, na sua vida acadêmica, que a gente sabe que a gente não acaba o estudo acabando a faculdade, né? A gente vai estar sempre estudando, participando, trabalhando em diferentes locais. Eu acho que essa mensagem que vocês têm que levar, todos nós, defender a nossa universidade nos diferentes espaços que nós tivermos, sejam espaços sociais, espaços de trabalho, espaços de estudo. Nós frequentamos milhares de espaços. As pessoas precisam entender toda a relevância e importância que a Universidade Estadual de Londrina, que o Centro de Ciências da Saúde, e assim como os demais centros, eu gosto de falar que o Centro de Ciências da Saúde ele não está isolado, ele faz parte de uma universidade que tem outros 8 centros, e nós conhecemos muito bem esses outros centros, porque nós passamos lá, né? Participamos da vida desses outros centros no primeiro, segundo e terceiro ano, muitas vezes, da nossa formação da área da saúde. Então, nós precisamos levar esse orgulho de ser UEL, esse orgulho de viver a universidade, de ter passado por aqui. Acho que esse espírito de gratidão por aquilo que a gente pode
viver, que a gente viveu ou viverá aqui dentro dessa universidade, esse orgulho de estar aqui, ele tem que ser levado nos diferentes locais que a gente vai estar participando no futuro. Com certeza. Sim. Doutora Andréia, muito, muito, muito obrigada pela conversa de hoje. Foi muito inspirador ouvir sobre esse espaço tão fundamental, né, para a nossa universidade e para toda a saúde brasileira, porque o CCS é, sem dúvida, né, mais do que um centro universitário, ele é um espaço de formação, de cuidado, de ciência e de compromisso com a vida. Então, muito obrigada novamente e obrigada a você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio do Hipocratizando Discute. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada.